Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que jejum abençoado. Eu sou o pastor Marcos Mota, da Igreja Videira, lá no Buriti, ali na Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Você sabe, hoje nós já estamos no nosso 9º dia de jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Amém. Eu tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado. Aleluia. Sabe? Se você, por acaso, ainda não está fazendo o jejum conosco, começa a participar a partir de hoje. Toma essa decisão, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Amém. Sabe, nós também oramos em todos os 10 prédios da cidade de Goiânia. Vem orar conosco num desses prédios. Lá em Aparecida de Goiânia, nós temos lá no centro, nós temos o Buriti, nós temos o Garavelo. E aqui em Goiânia também, não fica de fora. Gere uma santa expectativa no seu coração para você estar conosco nesses dias. Sabe, nós estamos fazendo lives todos os dias às 19 horas. Convide alguém para assistir às nossas lives. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Cada um dos canais do Pastor Aloysio Silva TV, o Instagram da Videira, nós temos também o canal da Igreja Videira Oficial. Vai lá, ativa as notificações, o sininho para receber os nossos vídeos, claro, e deixa o seu like. Eu quero que você pegue agora o seu livreto da confissão. Nós vamos confessar a palavra hoje. Hoje eu tenho um versículo abençoado para você, que está em Romanos, no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 5, que diz assim. Primeiro eu vou ler o versículo, depois nós iremos confessar juntos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso. Gostaria que todos nós agora juntos, até mesmo os pastores e você agora, junto com a sua família, faça essa confissão. Vamos lá. Então diga após mim: eu sou justo. Eu sou justo. Porque creio naquele que justifica o ímpio. Naquele que justifica Por isso, não estou debaixo da lei. Por isso, não estou debaixo da lei. E sim da graça. Sim da graça. Não ando confiado naquilo que faço. Não ando confiado naquilo que faço. Mas caminho confiado. No favor imerecido de Deus. No favor imerecido de Deus. Liberado sobre aquele que crê. Liberado sobre aquele que crê. E é confiado nessa justiça. Que eu creio que vou experimentar. Da bondade e da generosidade. Da parte do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, que versículo abençoado. Eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado por ele. E ainda de pé, vamos orar pelos alvos pessoais. Nessa semana nós estamos orando pelos desempregados e estamos orando também por aquelas pessoas que estão procurando primeiro emprego. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai nessa oração, você crendo, concordando comigo, cada um dos nossos desempregados encontrarão o seu trabalho e também os nossos jovens encontrarão o seu primeiro emprego. Pai Santo, nós oramos para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Nós cremos que nesses dias são dias do Senhor abrir portas para aqueles que estão necessitando do emprego. E há uma bênção sobre nós. Nós queremos declarar que até o final do nosso jejum não haverá desempregado no nosso meio.
E aqueles também que estão aí dispostos a trabalhar pela primeira vez, nossos jovens, ó Deus, abre portas para que eles possam encontrar a bênção. E eu tenho certeza que a prosperidade do Senhor vai alcançar toda a nossa igreja. Eu não tenho dúvida e te agradeço no nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, que bênção, continue de pé, nós vamos louvar juntos agora ao Senhor, amém? Vai ser uma bênção. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo
Meus irmãos, que louvor abençoado, amém? Foi tremendo, eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Agora, muito importante, pega seu livro, aqui na página 75, Filhos não servos. Deus vai falar com você através da vida do pastor Márcio Alves. Tenho certeza que nesses 21 dias que nós estamos contemplando a Cristo, eu tenho certeza que a bênção financeira virá sobre a sua vida. É tempo de crise, mas nós não estamos em crise, porque nós estamos em Cristo, sabe? Pode ser um jargão aí, mas não entra nisso, creia nisso, porque Cristo é a nossa bênção, Cristo é a nossa vitória. Quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais prósperos e mais parecido com Ele nós seremos. Amém? Tem uma palavra abençoada agora. Deus abençoe. Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Hoje nós estamos no 9º dia do nosso jejum. E a partir de hoje nós teremos uma série de pastores convidados que também vão ministrar a palavra. São pastores que fazem parte do Conselho Apostólico da Vinha e eles estão aqui em Goiânia, vieram para Goiânia especialmente para ministrar sobre a sua vida. Mas como eu sei também que há muitas igrejas videiras que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que estão conectadas conosco nessa hora, eu acho que vai ser muito legal você ver também o seu pastor, o seu supervisor ministrando aqui junto com a gente. E o nosso primeiro convidado é o pastor Márcio Alves, aleluia, que é pastor na nossa igreja ali em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, e é o supervisor das nossas igrejas também nos Estados Unidos, homem de Deus que o Senhor tem usado de maneira assombrosa para levar a igreja a avançar naquele país. E hoje ele é o primeiro que vem para liberar a palavra sobre nós. Amém? Abra o seu coração, você vai ouvir alguém agora diferente, ministrando de um jeito diferente, mas com a mesma unção. Amém. Amém? Você nunca mais será o mesmo. Amém. Aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Quero, antes de ministrar a palavra, agradecer a oportunidade que o pastor Luiz está nos dando. E hoje eu tenho uma grande responsabilidade, né? Eu sou o primeiro convidado. Então eu gostaria que você abrisse seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. Espírito de Deus, o Senhor nos dá revelação, o Senhor manifesta a Tua graça, fala conosco, Senhor Deus. Nós queremos contemplar o Senhor, nós queremos ser transformados, Senhor Deus, com pensamentos, com atitudes, pela fé. Nós queremos, ó Pai, expressar Cristo sobre a terra. Hoje eu quero falar com você sobre filhos não servos. Mas antes, muitas vezes as pessoas confundem, né? De achar que agora que eu sou filho, eu não preciso servir. Eu quero te falar a glória nisso. Quando o filho decide servir, isso há glória, isso libera fé. Então o nosso desafio aqui é contemplar a Cristo, sabendo que nós somos filhos de Deus. Então o texto que eu quero usar como base está lá em Lucas capítulo 15. E eu gostaria de começar lendo com você o versículo 11. A palavra de Deus diz: continuou certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, me dá a minha parte dos bens que me cabe. E então o pai repartiu os haveres, ou em algumas versões fala que ele repartiu os seus bens. É importante a gente perceber isso, que na verdade esses 2 filhos receberam a parte que cabia. Mas um permanece em casa, e a gente vai falar sobre ele, mas o outro filho decide sair. E nós sabemos que a história fala o seguinte: que esse filho que foi embora, ele gastou dos seus bens, ele perdeu tudo, e no final, ele, então, passando fome, necessidade, mexendo com porcos, ele tem algo que veio sobre ele, que era necessidade de voltar para casa. E a palavra de Deus diz lá em Lucas 15, os versículos 18 e 19, ele tem 3 coisas que vêm forte no coração dele, que é um argumento que ele quer trazer para o pai. E a Bíblia diz o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque ele sabia que estava passando necessidade, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse foi o primeiro argumento que ele gostaria de ter diante do pai. O segundo dele é o seguinte:
já não sou digno de ser chamado teu filho. Segundo argumento, que ele vem ao coração para que ele fale ao pai. E o terceiro dele é: trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Perceba, 3 argumentos vieram no coração do filho. E aí eu te pergunto, quantos presentes o pai deu para o filho? 3. Perceba que esses presentes são as respostas que o pai decide fazer. Mesmo que o pai não falasse nada, a atitude do pai demonstrava, e você vai perceber que nos 3 presentes são as respostas dos 3 argumentos que vieram no coração do filho. E eu quero te falar uma coisa: filho, ele tem escolhas. E o que é muito importante a gente compreender é que esse filho decide voltar. Mesmo que ele não tenha a revelação plena ainda de quem é o pai, mas a atitude do pai revela que é Cristo sobre nós. Eu quero te falar, não sei o que você tem passado na sua vida nesses dias, mas eu quero te falar, o Senhor, Ele te aguarda e o Senhor quer manifestar na sua vida. Olhe para o Senhor Jesus, venha da forma que você está. Eu quero te falar, o Senhor vai manifestar bondade, amor, e o Senhor vai trazer coisas que você vai perceber que é uma resposta ao seu coração. E aí então a gente vendo aqui que o Senhor manifesta aqui, são 3 presentes. O primeiro deles é as vestes de justiça. Perceba o seguinte, olha o que Deus aqui agora, que esse pai representando Jesus, ele dá para o filho, ele dá 3 coisas. Está lá no versículo 20 e 21. Vamos ler aqui a história. O filho, então, ele chega para poder, novamente, falar o que estava no coração dele. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, 2 coisas ele falou, mas ele não conseguiu falar a terceira, porque o pai já sabia o que ele estava para falar. E o pai, porém, disse a seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, coloca o anel no dedo e sandálias nos pés. Olha só, o primeiro presente que foi dado são vestes. O que significa vestes? Como que esse garoto chega? A palavra de Deus diz que ele perdeu tudo. A palavra de Deus fala que ele já não tinha mais nada. Então imagina como que ele chega, as condições da sua roupa, naturalmente pensando, fedendo, sujo, mas o pai, a Bíblia fala que o abraça, que o beija. A palavra de Deus então fala que ele coloca vestes. Isso aponta para Cristo. Nós hoje fomos colocados com as vestes de justiça. Cristo é minha justiça. No Velho Testamento, o sangue, ele nos cobria a nossa condenação, mas era por um tempo. No Novo Testamento, na Nova Aliança, pela graça de Deus, o sangue nos lava. Então nós somos justificados em Cristo Jesus. O Senhor me guarda. E é outra, todas as vezes quando então são vestes novas, está mostrando o seguinte, que eu estou em uma nova posição. Você pode achar que não, mas roupa representa. Roupa fala do seu estado emocional, roupa fala com quem que você anda, roupa também honra o ambiente. Roupa na palavra de Deus, então, também fala do nosso caráter. E o Senhor, então, está expressando, olha, eu estou colocando roupas novas, vestes novas, porque eu sou sua justiça, eu te lavo de toda condenação. Você foi colocado em uma nova posição. E o interessante, quando você tem essa roupa, ela fica pública. E você perceba, olha o que aconteceu em todo o cenário. O filho voltando, o pai corre e o abraça. Eu quero te falar, esse abraço e se aproximar do filho, na verdade, era uma proteção. E perceba que esse pai, ele foi o primeiro a avistar o filho. Por quê? Porque ele sabia que o filho um dia ia voltar. Porque filho é assim, uma hora ele volta para casa. Filho é dessa forma, servo não. Servo em um determinado momento ele vai desistir, ele vai embora. Mas o filho permanece, apesar de todas as circunstâncias. O filho tem uma casa que ele pode voltar. Mas a palavra de Deus diz então que ele viu e ele correu. Por que ele viu? Porque todos os dias ele aguardava o retorno do filho, porque sabia que ele iria voltar. Nós somos assim. Saiba e lembre-se disso, você tem uma casa.
E aí então, esse correr e abraçar o filho, na verdade, também era para proteger. Por quê? Porque muitas pessoas, com certeza, condenavam o filho. Porque o filho, na verdade, quando pede a parte do pai, ele está desejando o quê? Está desejando a morte, ele está desejando o seguinte, os interesses pessoais. Não me importa o que o meu pai fale. E sabe que, às vezes, nós erramos assim. Nós somos crentes, nós falamos muito de Deus, mas nós tomamos a nossa decisão. Não tome decisão sem que seja a vontade de Deus. Então as vestes falam sobre isso. E aí a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 4, versículos 6 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça. Essa atribuição é de quem? Não é nossa, ela é divina. Não é o que você faz, não é o que você tem, não são as suas boas obras que vão atrair e que vão trazer essa justiça. É Cristo, é a bondade de Deus, é a graça derramada, é o sangue precioso que nos lava de toda condenação. A palavra de Deus continua dizendo, independente das suas obras. E ela fala mais, bem-aventurado aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu quero te falar algo importante da parte do Senhor Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós temos vestes de justiça, o Senhor morreu na cruz, nós temos livre acesso, nós somos justificados, lavados pelo poder de Deus. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu tenho alegria no meu coração, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Boas novas eu te digo, meu irmão, contemple a Cristo, veja o que o Senhor fez na cruz do Calvário, seja liberto de toda mentira. Deixe o Senhor te trazer vestes novas, apesar de toda a sujeira, apesar de toda a imundícia, e apesar de tudo, o Senhor quer trazer vestes novas sobre nós. Isso é bondade de Deus, nós somos filhos. Se você entender isso muda completamente a sua maneira de se relacionar com Deus. Porque às vezes as pessoas se relacionam com Deus pelo medo, às vezes as pessoas se relacionam com Deus por conta do pecado, elas às vezes não se sentem merecedoras. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho, há pouco tempo, brincando com os amigos na porta de casa, eles tiveram a brilhante ideia de jogar uma pedra. E aí eu estava no quarto, meu filho sobe correndo, e aí ele vai tomar banho. E criança querer tomar banho à tarde, isso não é muito comum. E aí minha esposa me chama e fala, amor, quase que eu falei o nome, não vou falar o nome dele. Nosso filho foi tomar banho. Eu falei, tomar banho essa hora? Não, parece que teve um problema lá fora. Eles jogaram uma pedra e essa pedra acertou um carro. E eu falei, o que aconteceu? Parece que estragou o carro. Eu falei, foi ele que jogou a pedra? Não, mas ele estava junto. Aí eu fui lá no banheiro, falei, e aí, filho, o que foi que aconteceu? Ele me contou o que aconteceu, e aí eu aproveitei a oportunidade para ensinar um princípio para ele, de que filho é amado incondicionalmente. E aí eu perguntei para ele, filho, o que aconteceu? Ele falou, e aí eu falei, pai, filho, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que o pai te ama mais ou menos? Você é meu filho. Aí ele falou, pai, eu acho que o senhor me ama menos porque eu errei. Eu falei, não, filho, quando você é filho, você é amado incondicionalmente. Aquilo marcou o coração dele, mas marcou o meu também, porque eu ensinei um princípio, eu espero que marque o seu. Você é filho incondicional. As vestes de justiça, o Senhor te cobre, o Senhor te guarda, o Senhor te lava. Nós somos justificados em Cristo Jesus, filhos do Deus Altíssimo. Se você crê comigo, onde você está, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Quero falar também sobre o segundo presente. Mas lembra o seguinte, lembra que foram 3 argumentos que o filho quer colocar diante do pai? O primeiro deles foi que pequei contra o céu e diante de ti. Perceba que esse argumento, Deus dá agora para o filho vestes de justiça. Ou seja, meu filho, você já foi lavado, agora você foi justificado, se aproprie disso. A pergunta e o argumento foi dado um presente. O segundo presente que foi dado, a palavra de Deus diz o seguinte, continuando os versículos seguintes, olha só, Lucas capítulo 15, versículo 22, o pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Nós entendemos o princípio. E agora fala, coloque um anel no dedo. Esse anel agora é o segundo presente referente
ao que ele diz. Porque ele diz agora, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele recebe agora um anel. O que significa esse anel? Você é filho, eu te dou autoridade. O anel significa filiação, autoridade, quem você representa, a família que você faz parte. Olha só, o segundo argumento é o segundo presente. O que Deus está falando para ele agora? Que você tem autoridade, o que você falar eu vou selar com você. Essa é a autoridade que Deus nos deu. O Senhor nos constituiu com essa autoridade. O anel significa uma série de expressões. Vou te falar algumas delas. Primeiro, o brasão fala que tipo de família que você faz parte. Isso então as pessoas que olham, veem e falam, olha, é da família tal, eles participam dessa família, representam a família. E uma outra coisa também, uma pessoa que usava o anel da família, ele tinha acesso, ele tinha direitos de comprar coisas, fazer negócio honrado somente pelo uso do anel. Isso significava que, mesmo que ele não tivesse ali preparado para comprar algo, algum dinheiro, aquele anel, qualquer pessoa poderia ir naquela família e receber o que fosse necessário. Olha o nível de autoridade. Outra coisa também, uma vez que você queria selar uma carta para mostrar que essa carta ela tinha veracidade, ela tinha uma origem, eles faziam o seguinte, era derramado uma cera quente, e aí então eles vinham com essa marca, prensavam nessa cera quente e aí então mostrava que essa carta lacrada tinha uma origem. E esse anel demonstrava que origem que era. Só para você ver que o anel então não era só algo para uma beleza, não. Tinha expressões, eu quero te falar algumas coisas importantes. O Senhor nos deu autoridade sobre a terra para manifestar a glória dele. Eu quero te falar algo, se você nunca percebeu isso, mas Deus se manifesta na terra através de pessoas. Você foi constituído por Deus. Quando o Senhor fala que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é Rei dos reis, Ele está falando que nós então, que Ele é Rei e que nós somos reis, operando sobre essa terra em o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fala o seguinte, que obras maiores nós faríamos. Mas da onde que vem essas obras maiores? Porque nós somos filhos, e sendo filhos nós podemos manifestar glória, vida, unção, poder. Nós podemos liberar isso, porque aquilo que nós falamos alinhado com a palavra de Deus, o Senhor confirma. Se você vê Gênesis capítulo 41, versículo 42, a palavra de Deus menciona quando José recebe um anel para mostrar o nível de autoridade. Olha o que a palavra de Deus diz. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Perceba que esse anel representava a sua origem, ele representa alguém, ele constitui de que família ele faz parte, quem o constituiu de autoridade. Então esse pai, quando passa esse anel para o filho, isso está representando o seguinte, meu filho, você tem autoridade, você foi restaurado nessa posição, o que você falar, você tem a minha concordância. Nós somos profetas, e eu vou te falar uma coisa, irmãos, Deus não age na terra sem antes avisar um dos seus profetas. Você é profeta de Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha a filiação, né? Isso é importante. E uma coisa que é importante é a gente perceber a diferença entre autoridade e poder. Autoridade, você foi constituído. Há pessoas que expressam poder, mas às vezes elas não expressam a autoridade. A autoridade é algo divino. A autoridade é algo que Deus te concede. A autoridade é a manifestação de Deus através da sua vida. Sabe quando você fala coisas e a pessoa é tocada com o que você fala? É porque aquela palavra tem revelação. Aquilo é autoridade. Aquilo é manifestação de Deus. Vou te falar, a autoridade vai manifestar poder, mas poder nem sempre significa autoridade. Isso às vezes nos incomoda a gente pensar dessa forma, mas eu quero te falar que sim, às vezes há pessoas que são constituídas de poder, mas não expressam a autoridade de Deus, vida de Deus, fluir de Deus. Elas estão numa posição, mas não têm manifestação de Deus. Que nesses dias, ao contemplar o Senhor, o seu coração se encha de alegria, se encha de fé e saiba que você tem autoridade. Me lembro um momento muito difícil nos Estados Unidos.
E eu me lembro que por várias vezes a minha esposa ia passar o cartão para fazer compras e o cartão ele dava negado, porque eu não tinha o saldo suficiente. E situações vinham e apertavam, né? E às vezes as pessoas acham que nos Estados Unidos você acha dinheiro na rua. Eu quero te falar que não é dessa forma. Mas eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei, a partir de hoje isso basta, não aceito mais. Eu proclamei a autoridade que era sobre a minha vida, porque eu sabia que o Senhor tinha algo maior. O Senhor não trouxe aquela crise para mim, mas eu sabia que era oportunidade para manifestar a vida, a autoridade da parte do Senhor Jesus. E eu declarei, a partir de hoje eu declaro, não vai faltar mais o pão de cada dia na minha casa. A partir de hoje não vai ter falta de mais nada, porque eu sirvo a um Deus abundante. Eu lembro quando os meus filhos ficavam doentes, eu comecei a declarar com fé. E eu quero te falar, eu tenho experimentado da multiplicação de Deus. Não porque eu sou bom, não porque eu fiz alguma coisa por merecer, é só porque eu identifiquei de quem que eu sou filho. E se Deus me deu o anel, se Deus me deu essa aliança, e perceba, nós temos uma aliança, eu não preciso acordar todos os dias para receber a bênção de Deus, eu já sou abençoado por Deus antes mesmo de acordar. E essa é a revelação que a gente precisa ter, mas às vezes nós corremos todos os dias atrás da bênção. Deixe que o Senhor se manifeste, trazendo a bênção, somente declare, creia, você é filho de Deus. Eu espero que o Senhor esteja falando com você, porque Deus está ministrando muito ao meu coração. Quero ler um versículo que está em Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10. Uma porção talvez menor para você compreender o que eu vou falar para você. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando. Só um minutinho. O centurião, ele era chefe de um exército, de parte do exército com 100 pessoas. Né? Geralmente, então, era cerca de uma legião, havia um grupo maior e depois esse grupo maior era dividido em 60 com porções de 100. E aí, então, esse centurião, por isso o nome centurião, porque ele era chefe de 100 pessoas. E aí ele diz o seguinte: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo de forma terrível. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se o Senhor e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E a palavra de Deus diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Agora, algo que me chama a atenção no texto é o seguinte, que importância que tinha aquele servo? É porque aquele centurião, aquele servo também era um filho para ele. Às vezes você pode, ficar um pouco confuso. Como assim, pastor? Quero te falar, irmãos, que mesmo sendo servo, você pode ganhar um coração também de filho. Pastor, mas agora complicou. Vou te dar um exemplo. Minha mãe tinha uma mulher que passava roupa na nossa casa durante muitos anos. E essa mulher se tornou amiga da minha mãe. E elas conversavam horas. Mas mesmo sendo amiga da minha mãe, ela não deixou de passar a roupa, que era obrigação dela. Eu quero te falar, da mesma forma que esse homem que estava doente era um servo, mas a atitude do centurião, ele poderia ter qualquer servo, ele poderia constituir qualquer servo, ele poderia chamar qualquer uma pessoa, porque ele era revestido de autoridade. Porém, ele decidiu interceder por quem? Por aquele servo que estava doente, porque ele se tornou filho. Isso aí também há princípios de relacionamento. O Senhor quer que a gente caminhe em níveis mais íntimos, como igreja, onde você tenha conexões com filhos espirituais, pais espirituais. Eu creio nisso, guarde isso no seu coração. E aí eu quero continuar dizendo, né, que a nossa autoridade,
ela é liberada também por fé, quando eu creio que Deus que me constituiu. Então a minha filiação, ela é representada pela fé que eu tenho, a fé de ousar, a fé de crer, a fé de experimentar de Deus, a fé de proclamar, de mudar circunstâncias, sabe, de você perceber que aonde você chega, o ambiente tem que mudar. Por quê? Porque você tem uma autoridade que representa Cristo. Eu vou te falar uma coisa, aonde Cristo chega, tudo tem que mudar. Nesses dias, contemplando a Cristo, aonde você chegar, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, em qualquer lugar, aquele ambiente vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você crê comigo? Se você crê, enche o seu coração e declare amém aonde você está. E por fim, o último presente que foi dado, que foi sobre a aliança. Perceba os 3 presentes então. A roupa, que significa então que o Senhor é a nossa justiça. A aliança, que significa a nossa autoridade. E isso começou por conta de 3 coisas que brotaram no coração daquele jovem. Não sou digno de ser chamado teu filho, e me trata agora como um dos seus trabalhadores. A palavra de Deus então diz que agora foi dado um sapato. O sapato então significa que representa agora um direito. Esse jovem passa a ter direito. E eu fiz questão de pesquisar algumas coisas sobre sandálias. As sandálias, haviam sandálias mais caras, que eram comuns para as pessoas que eram os proprietários das terras. Os servos usavam sandálias desgastadas e velhas, e às vezes nem mesmo sandálias, por conta das atividades e por não ter condições de ter uma sandália. Mas aqueles que eram abastados e tinham um pouco mais de condições, sempre andavam com sandálias. Então colocar as sandálias com o filho, além de expressar o direito que foi restaurado, expressa também o seguinte, que ele vai ter condições dadas pelo pai. A palavra de Deus diz lá em Ruth, algo que é importante a gente entender. Ruth capítulo 4, versículos 7 ao 8. A Bíblia diz o seguinte, este era outrora o costume em Israel. Quanto aos resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Então quer dizer que usar sandálias significa então abrir mão de um direito ou estabelecer um direito. Quando as sandálias foram colocadas de volta, está falando que foi estabelecido direito, foi restituído. E aí isso significa para mim e para você, todas as vezes que nós voltamos, entendemos que nós somos filhos. E lembra, o jovem perdeu tudo. Perder tudo, ele chegou com o mínimo possível. Possivelmente, a Bíblia não fala, mas possivelmente então, sem sandálias. A ponto de colocar sandálias nele, não quer dizer talvez que estivesse somente trocando, mas colocando a sandália. E eu vou te falar uma coisa, colocar as sandálias então, você está sendo restituído, você tem direitos, você tem algo que é meu e que eu vou dar para você. Isso é para quem é filho. Olha que glorioso. Mas o que esse filho fez de tão importante? Ele só voltou. Ele só voltou, mas o presente responde para ele, que você não é servo, meu filho. Você é filho. Outra coisa também, isso fala porque no Velho Testamento é dito para Moisés que ele tirasse a sandália porque o lugar é santo. Mas agora quando ele volta para a presença do Pai, isso mostra uma nova aliança, é colocado as sandálias nos pés. Outra expressão também que tem das sandálias, quando você tira os seus pés do chão, você também agora está falando o seguinte, eu não tenho mais parte com as coisas desse mundo. É isso também, o Senhor então ele quer colocar essas sandálias nos nossos pés para ter uma expressão, você não tem mais parte com as coisas do mundo, meu filho, você agora é o meu filho e você tem coisas agora que são muito superiores do que tem nessa terra. Isso é bondade do Senhor Jesus. Outras coisas que também que nós anotamos aqui, que são importantes, representa então que você não é servo, isso representa a nova aliança, representa os seus direitos, e isso porque é uma decisão do pai. O pai precisava ter dado? Não, mas o pai é assim, o pai restaura. Agora é bom a gente saber uma coisa,
Às vezes achamos que por ser filhos nós não temos consequências. Deus nos restaura, mas não ache você que em um determinado momento que nós plantamos, nós não temos realmente uma colheita. Eu quero te falar, há consequências, mas nada tira quem você é em Cristo Jesus. Mesmo passando pelas consequências daquilo que você semeia, você continua sendo filho e isso não muda. E aí agora, para terminar, a Bíblia menciona sobre o filho que permanece em casa, que é o irmão do filho pródigo. Esse engraçado era filho, e lembre-se, como eu disse lá no início, ele recebeu também parte dos seus bens, e ele permanece em casa. Só que ele se achou muito justo por ter ficado em casa, e ele então, quando viu que aquela movimentação toda, que o irmão dele volta para casa, ele vai diante do pai e fala: eu que fiquei tanto tempo com você, não me deste nenhum cabrito. É engraçado que não somente foi dado um cabrito, na verdade foi dado os bens para ele desfrutar também. E aí isso significa o seguinte: embora ele fosse filho, ele vivia na casa como se fosse servo. Porque a mentalidade dele é: não me deste nenhum cabrito. O servo é aquele que fica reivindicando coisas tendo. O servo é aquele que não entendeu que é filho. O servo é aquele que, embora sendo filho, parece que tem que comprar o amor do pai. Ele tem que implorar o amor do pai. Você já é amado por Deus, você tem que se permitir ser amado por Deus. Quantas vezes, às vezes nós falamos com Deus, mas nós não entendemos, nós somos filhos, mas agimos como se fôssemos servos. Esse irmão, então, ele se revolta, tendo tudo, morando na casa, mas com a mentalidade de servo, a mentalidade de escravo. Nesses dias, ao contemplar a Cristo, que o Senhor possa remover toda a mentalidade, todo o pensamento pequeno que você tem, toda a reivindicação pequena. O Senhor está te mostrando que você é filho. Aí você pode falar: quem que era mais importante? Aquele que foi embora e voltou, ou aquele que permaneceu em casa sendo escravo, com a mentalidade de servo? Quero te falar, os dois eram importantes. Por isso que ao contemplar a Cristo, aquele que saiu vai voltar sabendo que é filho, e aquele que permaneceu vai ter revelação que ele é filho. Não sei a sua história, não sei onde você se encontra nisso, mas eu quero te falar, aonde quer que você tenha ido, é tempo de retornar para casa, sabendo que o Senhor te aguarda, e Ele vai te responder tudo que você tem no seu coração. E para você que está em casa, ainda com a mentalidade, com tantos questionamentos, com tantas situações, com tantas interrogações diante de você, é hora de você tirar e saber: você é filho, desfrute da casa do Pai. Contemple a Cristo nesses dias, eu tenho certeza que você vai ser transformado pela glória do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela vida do pastor Márcio Alves, que ministrou essa palavra com tanta vida e unção para nós. Eu sou o pastor Radamés, da Igreja Videira do Garavelo, e é muito bom poder participar com vocês. Hoje nós recebemos uma palavra abençoada sobre a filiação. E no final da palavra, o que o pai fez? O pai fez uma festa. Ele preparou um banquete e ele imolou o novilho. E hoje nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos participar dessa festa, desse banquete que o Senhor preparou para nós. Pegue o pão, pegue o cálice nesse momento, e eu quero convidar os pastores para participar comigo nesse instante. E é muito importante que você tenha sempre o pão de trigo com você para participar da ceia do Senhor. Erga o seu pão nesse momento. Repete comigo. Fala: este pão é o corpo de Cristo, que morreu na cruz, no meu lugar, para me salvar. Na cruz, Ele levou os meus pecados, pagou a minha dívida, e toda maldição foi quebrada. Por este pão, eu recebo cura, recebo alegria, recebo a vida de Deus. A minha fé é renovada. O meu coração é incendiado. Hoje
eu participo da festa do Senhor. Amém? Vamos fazer a confissão do cálice também? Erga ele aos céus nessa hora. Repita comigo, fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança, que foi derramado na cruz para me salvar, me perdoar e me santificar. Através dessa aliança, eu vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou abençoado pelo Senhor. Através dessa aliança, eu vou andar em unidade com o Senhor e com a minha igreja. Eu sou filho amado, eu sou filho querido, eu sou abençoado em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice nessa hora. Aleluia, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esse momento, glória a Deus pela celebração, a festa que o Senhor preparou para nós. Amanhã, nesse mesmo horário, nós receberemos o alimento do Senhor. Convide alguém para participar conosco e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.